boa noite a todos vocês. Meu nome é Mara. Eu sou o Rubens. Nós somos do Vida que Funciona e hoje nós trabalharemos o tema autonomia. O que é autonomia? Qual a importância de ser autônomo? Por que é importante entender essa palavra e o quanto ela está presente ou não na sua vida? Então assim, gente, se a gente for pensar, desde que o mundo é mundo, assim, desde sempre, a gente ouve as pessoas reclamando da situação, do governo, da pandemia, da situação econômica, da falta de recurso financeiro, do trabalho, e a gente vive isso diariamente, as pessoas reclamando isso, né? E a pessoa foca no problema. E a pergunta que eu tenho para vocês é, vocês escolhem focar no problema ou vocês escolhem focar na solução? Por que eu comentei isso, dessa questão dos problemas que as pessoas reclamam, né? Da situação econômica do país, que não tem jeito, da escola, da educação que é ruim, da saúde que é ruim. Esta reclamação por várias vezes, se não todas, eu não vou falar todas porque seria muita prepotência, eu diria para vocês que essa colocação passa pela justamente falta de autonomia, porque as pessoas depositam o sucesso ou insucesso. De novo, pensa o que significa sucesso ou insucesso para você, é diferente de pessoa para pessoa, mas a pessoa deposita o acontecimento de coisas na vida, sei lá, comprar um carro, fazer uma viagem, educar o filho, ter um plano de saúde ou não, depositam essa responsabilidade num terceiro. Isto é o oposto de ser autônomo. Não que um indivíduo autônomo não possa fazer isso em alguns momentos, conscientemente, sabendo sim que aquilo é uma área onde ele é vulnerável, por exemplo, e precisa sim de uma colaboração, trabalhar junto, na outra live eu falei dessa palavra, colaborar, para que consiga atingir o objetivo. Isso é ok, porém, se você colocar como desculpa esses acontecimentos, você não está sendo autônomo, você está sendo dependente do sistema, dependente do lugar que você está inserido, do seu trabalho, da sua família, do país, da economia geral. E isto é o oposto da autonomia. Então, quando você começa a compreender isso, você dá passos em direção à autonomia. E o nosso objetivo com esse projeto, né, que a gente pode chamar, que é um projeto, Vida que Funciona, é um projeto, é incentivar vocês a buscar essa autonomia, a querer subir um degrau a mais. Como está a vida de vocês hoje? Tá boa? Tem espaço para melhorar. Sempre tem. Pode ser melhor. Tá ruim? Tem como estruturar, tem como melhorar. Então, quem vai fazer isso? Não sou eu, não é o Rubens, é você. Exatamente. Nós estamos aqui para incentivar vocês a dizer, gente, tem uma vida linda para ser vivida. Tem uma vida maravilhosa que Deus nos deu. Como você quer viver essa vida? Quer subir mais um degrauzinho? A gente entende que essa mudança de paradigma, essa questão de buscar a autonomia depende, e ter a vida que funciona, depende exclusivamente da pessoa, é individual. Então assim, eu, Rubens, ela, Mara, nós não temos poder nenhum sobre os resultados da sua vida. Nenhum, absolutamente nenhum. Porém, a gente, outras pessoas, familiares de vocês, outras pessoas que estudam comportamento ou que estudam qualquer questão da vida, né, que diz respeito à vida, de saúde, profissão, psicologia, coach, qualquer profissional, engenheiro, qualquer profissional. A diferença é que a pessoa tem um conhecimento que talvez você não tenha. E quando a gente pensa num fenômeno de co-construção, onde a gente partilha conhecimentos, os envolvidos crescem exponencialmente mais rápido do que você tentar fazer isso sozinho o tempo todo. Porque outra questão que as pessoas entendem como sendo autonomia é fazer sozinho. Não necessariamente. Autonomia não significa somente fazer tudo sozinho. Autonomia quer dizer que você... A gente vai falar o que quer dizer, não vou falar agora ainda. Vamos guardar para depois. Mas assim, você dependendo do outro somente não é autonomia. E você fazendo tudo sozinho também não é autonomia. Fazer tudo sozinho é outra formiga. Você está se privando de crescer, de melhorar, de buscar os seus objetivos mais rapidamente. Talvez você pedale mais. Não que você não vai chegar. Você pode conseguir, parabéns, méritos, se você conseguiu, sem a colaboração de ninguém. Eu não gosto da palavra ajuda. Ajuda parece muito salvação. Eu gosto da palavra colaboração. Não que você não vá
ter a colaboração de pessoas na sua vida para atingir seu objetivo. É bacana isso acontecer. E se você conseguir sozinho, ok, palmas para você. Mas sempre colaborando, sempre co-construindo, exponencialmente fica tudo muito mais potente, porque você junta as potências das duas pessoas. As vulnerabilidades das pessoas envolvidas ficam diminuídas, porque o que um é vulnerável naquela área, o outro é potente. Então soma-se isso e se constrói. Por isso que a gente sempre foca na interdisciplinaridade. Quem é cliente lá do COIA sabe o que a gente está falando. Por isso que a gente foca nessa coisa de conhecer o máximo de áreas possível. A gente fala para os profissionais, não foque na tua profissão. Então, se você é fono na fono, se você é psicólogo na psicologia, foque, obviamente você precisa estudar aquilo, claro, é o básico, porém, olhe as outras áreas da saúde, porque agrega o teu conhecimento de maneira que, no mínimo, se algum problema surge, você sabe para quem indicar. Se você desconhece a atuação dos outros profissionais, você não sabe nem indicar, você fica ali chovendo no molhado, tentando apagar um incêndio que não é da sua alçada e prejudica, inclusive, causa dano ao outro. Então, essa questão é muito delicada. Então, isso também faz parte de ser autônomo na profissão. Isso vale para relacionamentos de todas as áreas também, não só da profissão. A Karina colocou aqui, a autonomia seria ter controle saudável sobre o cotidiano que o cerca? Estamos chegando lá, Karina. Também, Karina, também. Eu tenho um pé atrás com a palavra de controle. Eu não gosto muito dessa palavra, não. Mas sim, de certa forma é controlar. Porque, vamos combinar, que você não controla situações externas a você. De fato, você só tem controle sobre o que você está pensando, fazendo, sentindo. E ainda o sentir ainda é meio incontrolável, porque vem uma descarga de emoção que você não controla, ela é automática, ela vem. Você controla a tua interpretação, a tua ação com aquela descarga. Então sim, o controle sobre si é importante na autonomia. O controle da situação, sinto informar a todos vocês que é meio complicado. Autonomia não quer dizer controlar a situação como um todo, porque a gente não tem controle de fato. A gente pode se enganar que está tendo controle e se frustrar muito feio, porque o controle não está nas nossas mãos, principalmente quando envolve outras pessoas. Principalmente quando envolve interação entre profissões, interação familiar, relacional, porque o que está acontecendo com o outro cabe ao outro, autonomamente ao outro. E a tua parte é a tua parte. Então você não tem realmente controle, né? Então, vamos para a definição? O que é autonomia? Então nós vamos colocar duas definições antes da que a gente realmente utiliza, tá? Porque assim, se vocês forem procurar, gente, vão ter zilhões de linhas, de possibilidades e tudo mais. Então, não tem como a gente definir apenas uma linha da definição, o que é ser autônomo, né? Mas antes de eu começar com a definição, eu quero falar outra coisa. Lembrou de alguma coisa importante? Porque na verdade, assim, olha, quando a gente diz o que você acha, se você é autônomo ou não, vocês ainda estão buscando entender o que é autonomia, então nós vamos chegar lá. Mas neste momento, vocês querem fazer parte da turma, como o Rubens estava falando, os problemas existem por aí. Vocês querem fazer parte da Posso turma. falar um problema que existe todo ano e todo mundo reclama sempre? Isso quer dizer que a gente atribui a terceiros a responsabilidade por aquilo que está acontecendo na nossa vida. Isso é referente especificamente à área financeira. Todo ano, no meu consultório, todo ano, janeiro e fevereiro, é a mesma, eu até chamo de ladainha. Vocês sabem o que é ladainha, né? Aquela reza repetida N vezes, né? Você fica repetindo, é a mesma ladainha. Ai, doutor, uniforme da escola, material da escola, matrícula da escola, mensalidade da escola, e junto IPVA, IPTU, de quem é profissional liberal, autônomo, ISS. É muita coisa para pagar, não sobra. De novo, isso é falta de autonomia, porque desde que você é alguém no mundo, que seu CPF está válido, você é sozinho, não depende de ninguém, não é dependente de alguém, as suas contas quem paga é você. E elas vêm em janeiro, fevereiro e março. Então você sabe disso, que essas contas que as pessoas queixam vêm nessa época. Porém, é sempre a mesma ladainha. Poxa, tão difícil, que absurdo, que não é tudo junto. E Então, na proposta do Vida que Funciona como você vai se programar para sair desse círculo vicioso de ficar reclamando todo começo do ano que tem uniforme e material e IPVA e IPTU para pagar. Sendo que tem.
Vai ter sempre, a não ser que você não tenha imóvel, daí você não vai ter, né, IPTU. A não ser que você não tenha um filho na escola, daí você não vai ter matrícula. Não tem carro. Não tem carro, não paga IPVA. Ok, são opções de vida. Mas essas contas que são anuais, que são mensais, que são recorrentes, por que reclamar delas? Elas existem e o valor, se é caro, se é barato, a gente pode até comentar, nossa, que absurdo que tá, subiu X%, o salário não subiu proporcional, ok? A gente pode até comentar que não parece justo isso, aquilo, porém não está sob o nosso controle. É uma questão imposta, por exemplo, por isso o IPTU chama de imposto, é imposto a você, você precisa pagar aquilo. Porém, todo ano, tá lá, batendo na sua porta o carnezinho. O que você está fazendo para ano que vem não ter que se queixar? Para que ano que vem você consiga honrar sem precisar reclamar. E ser uma das poucas pessoas que estão preparadas para uma coisa que acontece todo santo ano. Agora, fazer uma outra analogia importante para você refletir. Eu tenho certeza absoluta que todas essas pessoas que reclamam da escola, do uniforme, do preço, né, da escola, do uniforme, do IPTU, do IPVA, do seguro do carro, todas, sem dúvida nenhuma, não planejam, porque não tem e reclamam, não planejam, porém eu tenho certeza que todas planejam as suas férias de carnaval, aonde vai passar o Natal, aonde vai passar o Ano Novo, planeja a semana na praia. A semana na praia de férias. E é ok, é importante fazer tudo isso. Mas por que planeja isto e não planeja o resto? Para ficar reclamando do resto. Qual a diferença? Nenhuma. É o mesmo tipo de planejamento. É só, entre aspas, planejar-se. Ah, mas não sobra. Ok, talvez você precise fazer alguns cortes. Talvez você tenha que rever o seu modelo de vida. Por um tempo, planejando para que daqui a um tempo você possa fazer ambas as coisas sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Até porque se você não viajar uma semana, você perde a viagem. Se você não pagar o seu IPTU, você perde o seu imóvel. Tem uma diferença bem grande. Então é prejuízo sobre prejuízo. Então essa questão da autonomia, de pensar na sua vida como um todo, para que você não dependa do outro, te dar um abono, te dar um desconto, porque você tem 2 filhos na escola, então você merece um desconto. Esse tipo de dependência alheia é o oposto da autonomia. Então assim, a nossa pergunta para vocês é: que lado você está? Que lado você quer estar? Porque você pode estar de um lado reclamando e não quer, então vamos pro outro. Vamos para o lado das pessoas que sabem observar tudo isso e sabem se planejar para não precisar ficar vivendo o problema, que consegue sim ter uma vida que funciona. E você pode estar falando assim, mas eu não sei fazer isso, mas é diferente a minha vida da tua, você não sabe quanto eu ganho, tem um monte de, um monte de, entre aspas, desculpas. De novo, estamos passando pelo processo de fazer o mesmo do mesmo. Na verdade, isso quem já viu, né, a minha palestra, enfim, isto é o seu jacaré, é o sistema límbico te boicotando, dizendo para você que você é incapaz. E eu vou te dizer, todos vocês são capazes. A capacidade existe, vai de você usar essa capacidade ou não. E a escolha é só sua. Não adianta você ver eu falando tudo isso, você ouvir eu falar tudo isso, você anotar tudo isso no seu caderno. Não adianta nada disso se você não tomar a decisão de botar isso em prática. E colocar, porque só decidir não colocar também não resolve. Você fica, a gente já falou sobre isso, né? Você fica postergando, você fica adiando o seu início. Sabe aquele regime que você começa na segunda-feira, daí na outra segunda, daí na outra segunda, vou começar a academia mês que vem, daí chove no outro. Essa procrastinação que te presta um serviço, a gente já conversou sobre isso, não deixe isso tomar conta. Isso é o teu auto-boicote, você está se auto-sabotando. E a grande questão que essas pessoas vivem falando é: você não conhece a minha vida, Rubens. Você não sabe o que eu passo lá em casa. Você não sabe como eu vivo. Vocês falam isso porque vocês não estão na minha pele. E realmente não estamos. E realmente não sabemos. E a gente fala, gente, ok, mas a gente tem várias pessoas que viveram perto da gente, porque essa estrutura que o Rubens está falando, nós temos organização financeira muito bem organizada. Um dia a gente vai compartilhar com vocês isso, até para quem sabe ajudar algumas pessoas a ter, porque dentro da vida que funciona também tem que organizar a parte financeira, a gente pode compartilhar isso com vocês. Mas o que eu quero comentar com vocês é que a gente já acompanhou várias outras pessoas. E a gente viu as pessoas emboladas se organizando. E a gente viu as pessoas mudando de padrão. Mudando de padrão. E a questão principal é decisão. Você quer ou você não quer? E uma coisa bem importante, sabe, pessoal? A decisão não foi só assim, eu quero mudar. A decisão foi, eu preciso mudar
eu quero mudar, eu vou buscar as ferramentas que eu não disponho para que esse processo de mudança aconteça e eu vou implementá-las. Eu sempre falo de novo, é o que eu falei agora há pouco, mas eu sempre digo, de nada adianta você ter um cinto de utilidades. Lembra do Batman? Aquele cinto de utilidades que ele tinha um monte de coisinha dali para usar? Não adianta nada você ter esse cinto preso a você, cheio de saídas, e você não aplicar na sua vida. E ao contrário, que é o que a grande maioria das pessoas faz, né? Aplica na vida do outro. Nossa, fulano tinha que fazer assim. A vida dele tá essa bagunça aí porque ele não faz assim o assado. Então esse cinto de utilidades que você está montando aí na sua cintura é para você dar conta de mudar. E essas pessoas que a gente acompanhou e viu o processo, né? Inclusive tem pessoas aqui que eu já vi ali, que entraram, a gente até deu oi, que estão fazendo o curso do Vida que Funciona, já estão começando a entender. Essas pessoas que, não essas que estão fazendo o curso agora, porque estão, né, a turma começou agora, estão na caminhada, mas as pessoas que já passaram por esse processo de alguma maneira, eu percebo que a grande diferença é justamente o autoconhecimento. É entender o que passa dentro de você mesmo. Entender como você lida com cada situação, como você escolhe lidar com cada situação, a repercussão que tudo isso tem dentro de você e a repercussão que as atitudes que você tem fora de você. Então, você tem impacto sobre o meio e sobre os outros, e o meio e os outros têm impacto sobre você. A compreensão dessa dinâmica é importante para que você se desenvolva. Caso contrário, você vai cair em jogos, você vai ficar enrolado, você vai ficar procrastinando, você não vai ter uma vida que funciona. E a pessoa fala, daí Rubens, como eu faço então? Gente, existem tantas possibilidades. Existem tantas possibilidades. Hoje, principalmente, existem zilhões de possibilidades, porque a internet está aí, está nos ajudando demais a expandir conhecimento. Livros ajudam demais. A gente vai fazer uma live só indicando livros para vocês daqui a um tempo. A gente gosta muito de ler uma coisa. Hoje, essa semana, eu já encomendei 3 livros. 2 para mim, um para Marina e um pro... Um dia tinha que ter 38 horas para poder ler todos os livros que a gente tem. Mas assim, é uma coisa que nos chama a atenção. A gente ama, por quê? Porque tem muita informação lá dentro que dá pra gente fazer a transformação da nossa vida e contribuir com a vida de vocês também. Então, e essa questão da leitura, vou entrar um pouco na questão do que é a autonomia agora, as pessoas que leem, né, sem ser obrigado pela escola, ou leem para a faculdade, ou para o curso que estão fazendo, são autônomas na leitura. Elas autonomamente escolhem o que vão ler, escolhem um livro, compram um livro e leem aquele livro. Isso é autonomia na leitura, por exemplo. A gente tem isso, porque para a gente a leitura é um meio de adquirir conhecimento para aplicar na nossa vida. E esse é o detalhe, de novo vou falar, este é o detalhe. Conhecimento pelo conhecimento é só conhecimento na prateleira, vai juntar pó. O conhecimento precisa ser aplicado para gerar transformação. Um engenheiro que faz uma faculdade de engenharia, se forma e não atua, não gera transformação. Ele vai estar com 50 anos de formado, quantos prédios, quantas casas, quantos você construiu? Nenhum, porque ele tem o conhecimento, mas ele não pôs em prática. Então essa coisa de ficar buscando conhecimento pelo conhecimento não resolve. Porém a leitura autônoma é necessária para você aumentar o seu repertório, para quando alguém te falar alguma coisa, você já tem uma bagagem para ter uma noção se o que ele está falando pode ser besteira, pode não ser, tem um fundo de lógica, não tem. Senão você acaba engolindo coisas que você nem tem noção. E acaba fazendo escolhas, daí entra a questão de autonomia, que você não escolheu de fato. Você está levando pela média do que te foi dito. E será que o que foi dito está ok para você? Você tem essa noção completa do que lhe foi dito? Se é ok, se não é ok, se vai contra algum valor ou princípio seu ou não? Para isso você tem que ler, para isso você tem que conhecer. Ah, Rubens, eu odeio ler. Ok, tem audiobook hoje em dia, você pode ouvir o livro, você não precisa ler o livro. Tem live, tem gente que lê livro e vem aqui falar, nós aqui estamos falando de um assunto que a gente estuda e estamos dando para vocês. Está aqui, o assunto é este, ó. O conhecimento está aqui, a gente já leu, já interpretou, já mastigou, é só você engolir agora. Então facilita esse processo todo buscar na internet. Agora a diferença é buscar o conhecimento e aplicá-lo e buscar um guru na internet. Uma pessoa que vai resolver o seu problema, a gente já falou. Ninguém vai resolver o seu problema. Só você que vai botar a sua vida para funcionar. Ninguém outro. Não vai ser o seu marido que vai botar a vida para funcionar. Não vai ser sua esposa, o seu filho, o seu pai ou sua mãe. É você que vai pôr a sua vida para funcionar. E outra coisa, gente. Livro, live e curso. Invista na sua vida. Por que a gente gasta com curso de técnico
profissionalizante ou qualquer outro curso para se tornar um profissional e não gasta dinheiro para cuidar da sua vida, para se conhecer. Pensem nisso, tá? Isso é grande e importante também, você começar a perceber que investir em você. Eu acho que 2 grandes investimentos são importantes. Investir em você, no seu desenvolvimento pessoal, e investir em experiência. Não existe nada melhor que você investir em experiência. Investir nisso aqui, pessoal, que é bem comum, né? Em eletrônico, em coisas, é bacana, é gostoso, a gente quer ter um celular bom, a gente quer ter um carro bom, a gente quer. Mas tudo isso é muito se perde isso tudo muito fácil, volátil, né? Muito volátil, é isso mesmo, muito volátil, né? Vem da piada, né? Mas é isso mesmo, é muito, escorre igual a areia, escorre pela mão, assim, sabe? E a experiência não, a experiência você tem, você teve e fica com você tanto quanto você quiser lembrar dela e usar ela para sua vida. Então, experiências são fundamentais, são, né? É um dos investimentos melhores que você pode fazer. O seu processo de desenvolvimento, o autoconhecimento, investir nisso te traz melhoria, te traz, né, a autonomia e te traz também se você investir em experiências. Então vamos definir a autonomia, gente. Nós vamos começar com algumas definições que existem, como eu comentei, existem várias delas. Eu vou falar sobre a psicanálise. A psicanálise define como a lucidez do sujeito ao desejo próprio. A lucidez do sujeito ao desejo próprio. Da onde vem lucidez? Vem de Lux, do latim L-U-X, lux. Luz, gente, luz. Então, a lucidez do sujeito é ele estar alumiando as coisas dentro de si e ao seu redor, para realmente enxergar o que está acontecendo, ter noção. Vocês já levantaram de madrugada no escuro e tentaram achar alguma coisa? É um caos. Você derruba um negócio, você pega outro, a não ser que seja algo muito específico que você sabe exatamente onde está, é muito complicado, porque você não está vendo. Então, a lucidez do sujeito, né, ao desejo próprio, entender o que ele quer para ele, para a vida dele, para o meio que ele está inserido, isto é, para a psicanálise, por exemplo, estar autônomo, ser autônomo. Entender, então, colocar luz e entender o que você quer, gente. Entender qual é o seu desejo. O seu desejo. Exato. Pense nisso. Eu vejo, é muito comum a gente ver as pessoas querendo as coisas na vida e quando você questiona um pouquinho, não é nem muito, sabe? Não é nem questionar um monte, é questionar só um pouquinho. A pessoa às vezes se perde e não tem mais certeza se era aquilo mesmo que ela queria. Ela está querendo aquilo porque justamente não pesquisou, não leu, não estudou, não senso viu. Comum, muitas está vezes. Seguindo o senso comum. Um senso comum, por exemplo, que a gente aprende lá na infância. Você nasce, você cresce, estuda, você escolhe uma profissão, você trabalha, você namora, você noiva, você casa, você tem filhos, você forma os filhos, você envelhece e você morre. Esta sequência, ela querendo ou não, é incutida de certa maneira pela sociedade na sua cabeça. Você já parou para pensar se isso é ok para você? Pode não ser. Você pode ter opções diferentes, autonomamente escolher coisas diferentes. E daí vem de novo o conceito de autonomia, que bate com o conceito de Spinoza, que é um filósofo que fala que a autonomia não é estar separado do mundo. Não é você fazer o que você quer a hora que você quer, separado do mundo, destacado. É convir adequadamente com ele. Então é você ter as suas decisões, entender o seu funcionamento, o que você realmente deseja, qual o impacto que isso vai ter sobre você e sobre o teu meio que você está inserido. Arcar com a consequência daquela opção de sair do modus operandi senso comum, você vai ter que bancar aquilo, porque é aquilo que você acredita. Então a autonomia passa por isso. É essa potência de você bancar quem você é. Só que isso só é possível se você souber quem você é. Se você não souber quem você é, como que você vai se bancar? Não estou falando bancar financeiramente, é bancar as suas decisões, as suas atitudes, as suas escolhas e as consequências disso. Então é importante essa potência estar aí presente desde que você se conheça, senão não funciona realmente. Agora nós vamos falar sobre a definição da forma como nós temos estudado através da análise transacional, que é a teoria de desenvolvimento humano que a gente segue. Que a gente escolheu por ser muito simples, por ser uma teoria que, né, as pessoas que estão fazendo lá a vida que funciona, né, às vezes acham, né, ali quando eu exponho o começo da teoria, acham, nossa, que complicado. Na verdade não é complicado. Quando Eric Berne desenvolveu a teoria dele, ele falava que crianças de 7 a 10 anos já poderiam ter uma noção e um conhecimento real daquela teoria e aplicar nas suas vidinhas. E a gente, eu e 2 colegas, a gente testou isso
com um grupo de introdução de análise transacional, há, né, 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, 2 anos, do qual minha filha fez parte desse grupo também, né, um grupo, entre aspas, experimental. A gente adequou toda a metodologia, que é passada, toda a teoria, né, para pessoas adultas que vão fazer o curso de introdução. A gente adequou tudo isso para criança e adolescente. Estavam em 15 ou 17, não lembro, adolescentes e crianças, de 9 até 14, 15 anos, era o mais velho, e foi uma surpresa quão mais fácil essas crianças absorveram, entenderam os conceitos do que nós adultos muitas vezes, porque eles não têm os preconceitos, eles não têm essa questão do senso comum, eles estão ali abertos, simplesmente assim. Então sim, a análise transacional é uma teoria que a gente gosta justamente por ter essa aplicabilidade muito, muito fácil no dia a dia mesmo, na vida cotidiana. E por isso que a gente embasa a nossa vida que funciona e a nossa vida que funciona nessas interações que a análise transacional nos propõe. Né? Gente, coloca aí quem tá no Insta, põe pra mim um joinha ou uma mensagenzinha aí, porque eu acho que deu uma travada, né? Mostra pra gente se tá tudo ok, se tá funcionando bem. Que aqui eu percebi que deu uma travadinha. Tá. Então, assim, o que é autonomia para análise transacional? Né? A análise transacional diz que governar a si próprio, né? Se autogerir, né? Determinar o seu destino e principalmente não as escolhas somente que você faz, baseado no seu conhecimento de si, dos seus reais desejos, das suas reais vulnerabilidades e capacidades, né, no que você é potente e não é potente, né, assumindo a responsabilidade pelas escolhas, pelas ações, pelos seus sentimentos, né, desfazer-se de padrões de comportamento inadequados ou irrelevantes, para viver um presente, que eu adoro o nome presente porque é um presente, para viver um presente pleno, né, é uma questão que fundamenta-se em necessidades biológicas, psicológicas e sociais, segundo a análise transacional. Né? As pessoas confundem um pouco a autonomia com liberdade de fazer o que quer, quando quer, como quer, a hora que quer. Né? A diferença do que a gente fala de autonomia, o que é autonomia de fato, é essa coisa da autonomia do pensar, do sentir e agir, incluindo essa observância da adequação destes com o presente, com aqui e agora, nos contextos sociais, emocionais, psicológicos de si e dos outros. Não só de si, isso é egoísmo, é de si e dos outros. Então, essa noção do teu desejo, se conhecendo, o que é bom, o que você não gosta, o que você é bom, o que você não é bom, o que você tem potencial para desenvolver, o que você gostaria de desenvolver, o que não, apesar de ter um pouco de potencial necessário a ser desenvolvido, você escolhe não desenvolver aquilo. Ok, a escolha é sua. Ninguém tem o direito de falar, você precisa desenvolver isto, e você engole aquilo e vai. Não precisa ser assim, desde que você tenha noção do que aquilo representa para você, ou de limitação, ou de possibilidades, ou de não possibilidades, de impossibilidades. A escolha que você faz hoje tem repercussão sobre si e sobre os outros. Então essa autonomia diz respeito a isso. Se entender o seu meio, tomar as decisões baseado nisso tudo que você experiencia, vive, sente e age, e ter a responsabilidade de arcar com as consequências disso tudo que você está escolhendo ter, escolhendo fazer, escolhendo sentir. Mas vamos continuar então. Bom, a gente já comentou essa questão do termo ser muitas vezes banalizado. As pessoas acham que, na verdade, ser autônomo é ter uma profissão autônoma, e isso é muito comum quando a gente pergunta para as pessoas: o que você acha que é ser autônomo? Ah, então, é ser dentista, ser médico não ter a carteira assinada. Não, gente, nós estamos falando de autonomia no sentido de vida, né? Não no sentido de isso tem a ver com a questão da profissão autônoma, assim. O profissional autônomo, ele tem essa responsabilidade de fazer escolhas e arcar com as consequências daquela escolha. Ele tem autonomia de trabalho. Ele decide como ele quer atuar e como ele vai atuar. Claro que em um processo de tratamento de saúde, ele vai fazer as decisões em conjunto com o cliente, com o paciente. Porém, é ele autônomo, sabendo quais técnicas ele domina para gerar aquele resultado que o cliente e o paciente vieram buscar. Mas ele é autônomo sim, né? Então tem a ver essa autonomia profissional, só que você tem que estender para as outras áreas.
que é o que a gente fala, autonomia de vida compreende ser autônomo. Autodidata, autonomia em aprender, é uma das autonomias. Profissionalmente você ser autônomo, mesmo que você seja empregado, você pode e deve ser autônomo, que é tomar as suas decisões no seu trabalho, do que você precisa fazer dentro do escopo que lhe é permitido. Você pode ir daqui até aqui. Você vai decidir ali o que é bom, o que não é, para que o serviço seja realizado adequadamente, para que aconteça tudo adequadamente. Então, sim, a autonomia precisa estar presente em todas as áreas da vida. Lembrando, não é fazer o que você quer, simplesmente, que esse é o senso comum, né? Então, a gente está dando essa cutucadinha em vocês para fazê-los pensar realmente, né? Em que na sua vida você está sendo autônomo? Você gostaria de ser autônomo em alguma área que você não é ainda? Às vezes você já é um profissional autônomo e é autônomo realmente, às vezes não, às vezes ainda é dependente, independentemente se tua profissão é uma profissão autônoma ou não. Lembra que eu falei? Uma pessoa que tem carteira assinada pode, dentro do seu trabalho, ser autônomo também. Né? Legalmente a gente não chama de profissional autônomo, mas ele tem autonomia no trabalho dele, de decidir em que momento ele vai fazer qual coisa ele precisa fazer. Isso é autonomia. Né? Arcando com a consequência daquilo. Então, se ele deixa para preencher o relatório que o chefe quer para 5 da tarde às 4, provavelmente a consequência é que ele vai ter que fazer correndo e pode pôr em risco a qualidade. Então, esse processo decisório, sabendo as suas capacidades, os seus potenciais e os reflexos da consequência daquela escolha que fez, vai ter sobre a vida dele, e isso é autonomia. Então, sim, você está sendo autônomo? Em que área você gostaria de desenvolver sua autonomia? Um exemplo, eu tô preocupada aqui com o Insta porque ele tá falhando, não é nosso, tá, gente? Isso é por causa do excesso de usuários de várias lives que estão acontecendo. Porque o Facebook tá rodando de boas, o YouTube tá também. Bom também. É o Insta que tá assim, mas deve ser tá sobrecarregado. Mas vamos lá. O que eu queria comentar com vocês é o seguinte, até essa questão que eu tava falando do você quer fazer parte da solução ou do problema. Na nossa profissão mesmo, se eu juntar 50 dentistas conversando, eles vão falar assim, ó, a gente não tem 13º, né? A gente não tem férias, a gente não tem... Não tem. Não tem. E a gente sabe disso desde quando a gente começou a profissão lá no passado. Ok, e o que você vai fazer para você ter o teu 13º, ter as suas férias? Esses da nossa idade, né? O que você fez para ter? Já passou uma vida profissional, no nosso caso 25 anos de profissão. O que você fez? Não fez, provavelmente não fez. A grande maioria que eu conheço não fez. Não fez, simplesmente não fez. Uma pena. Dá tempo ainda. Dá tempo. Mas enfim, então vamos continuar, porque na verdade, quando eu desde sempre, eu fui treinada a ser autônoma. Minha mãe me ensinou a ser autônoma, ela é autônoma, ela sempre... Deu conta, bancou, enfim, né, o que ela precisava fazer, arcou com as consequências, né, autonomia mesmo. Então eu quero dizer pra vocês que a autonomia é algo ensinável. E aprendível. Dois verbos, né, dois verbos bem bons, né? Aprendível. Porque na verdade, mas eu não sei ser autônomo, vai aprender. Mas eu já tô velho. Não existe isso. O nosso cérebro está pronto. Existe uma coisa chamada neuroplasticidade. O cérebro está pronto para aprender coisas novas o tempo todo, gente. E a gente tem essa possibilidade de desenvolver essa autonomia. A gente, pelo senso comum, acaba se acomodando na desculpa, agora eu já estou muito velho para aprender isso. Ok, foi a sua escolha estar velho para aprender isso. Eu escolho manter-me jovem para aprender o que eu quiser aprender em qualquer época da minha vida. Isso é uma escolha. Sim, há coisas que eu vou ter dificuldade, provavelmente. Sim, há coisas que você vai ter dificuldade, provavelmente. Mas isso não quer dizer que você não tenha o potencial, não quer dizer que você não possa ir atrás, aprender e conseguir. E comemorar a vitória. Então, sim, é importante isso. Eu estava conversando com uma amiga muito querida minha esse final de semana e ela estava comentando comigo assim, eu preciso de alguém me ensinando. Eu não consigo ser autodidata como você e o Rubens são. Você sabe o que significa a palavra autodidata? É você aprender sozinho, você ter a possibilidade de aprender sozinho. Isso é uma habilidade. Ser professor de si mesmo, né? É uma habilidade que você desenvolve. A gente desenvolveu, então por isso a gente tem essa característica de... Não. Desculpa. Me perdi? Autodidata. A gente tem essa característica de estudar sozinho. Porém, a pessoa pode sim fazer essa mudança e voltar e treinar a sua habilidade. Ela tem essa possibilidade, né? Então, eu quero contar pra vocês uma situação. Mas assim, a questão específica de ser autodidata... É preciso que você seja autodidata? Não é preciso. Você não tem essa obrigação de ser autônomo no seu próprio aprendizado. Facilita, ajuda,
Às vezes dá um pouco de trabalho, porque você tem que ir atrás, não tem ninguém que já viu aquilo tudo e te entrega metade do caminho. E não é problema nenhum você autonomamente decidir e falar, olha, você que tem uma estrada maior nesta área XYZ que eu também quero desenvolver e não consigo porque eu não sou autodidata, você pode colaborar comigo neste processo, o que você pode me passar de informação, o que foi interessante, o que você entendeu, como você entendeu. Mas lembre, quando você tem essa colaboração, é importante para ampliar o seu quadro de referência, porque você vai ver e ouvir as questões sobre a ótica de um terceiro, porém, você vai estar, se você não leu autonomamente, você vai estar abrindo mão de ver aquele assunto sobre a sua própria ótica. Você vai estar sempre tendo a ótica da média de todos, e não a ótica sua especificamente. A ótica que você vai estar é externa. As pessoas te falam o que leram, te falam o que viram, te falam o que elas aprenderam da maneira que elas aprenderam dentro do quadro de referência delas. Então, por isso que é interessante você autonomamente também estudar aquilo para que você consiga comparar a tua janelinha, o teu jeito de entender aquilo com o do outro. Por isso que eu falo que esse processo co-construído é muito mais rico, porque amplifica, simplesmente assim. Tem-se várias visões, discute-se, e não no sentido ruim da discussão, mas argumenta-se questões que se você só lê sozinho você não consegue sair daquela tua visão, e que se você só escuta o que o outro leu, você não consegue sair da visão dele. Então a autonomia é importante. É extremamente necessária? Não. Você só vai decidir se você quer ser autônomo, autodidata ou não, e arcar com isso, sabendo que se você só ouvir o que os outros estão lendo para você, sim, você não vai ter uma opinião, entre aspas, própria. Você vai discordar do que ele falou, você vai concordar com o que o outro falou. Mas assim, a opinião é uma opinião. Ela não está embasada em nada, ela está embasada dentro daqueles conceitos que você tem da média, porque você não estudou através da tua ótica profundamente aquilo para poder emitir a sua opinião, o menos contaminada possível com a opinião alheia. Então a autonomia de aprendizado, ser autodidata, é importante, mas não é necessário, mas é importante. Gente, tem duas perguntas aqui muito interessantes que não vai dar tempo de responder agora. Nós só temos 8 minutos. Então, a gente vai continuar o nosso planejamento aqui, mas nós vamos responder essa pergunta de vocês no grupo Vida que Funciona. As duas pessoas que fizeram a pergunta estão no grupo, então nós vamos responder. Quem quiser ouvir sobre essas perguntas que elas fizeram aqui, uma delas é: autonomia pode ser ligado com objetivo? E a outra pergunta é: uma pessoa ter autonomia em excesso seria um problema? A gente tem que entender o que é esse em excesso, tá? A gente vai conversar lá no grupo. Vamos conversar no grupo com vocês para entender o que essa pessoa está querendo dizer. Duas perguntas que dá pano pra manga. Então a gente vai conversar isso daqui a pouquinho no grupo que funciona, tá? Então quem tá no grupo, fica lá e vamos conversar na sequência. Só vamos terminar aqui porque o Instagram ele daqui a pouquinho vai acabar. Vai nos cortar. Então vamos finalizar o nosso comentário que a gente quer falar para vocês, porque é importantíssimo vocês entenderem que vocês têm potencial para fazer o que vocês quiserem, vocês têm potencial para serem autônomos na vida de vocês. Isso é desenvolvido. E eu vou contar para vocês uma experiência que eu e o Rubens tivemos há 13 anos atrás, 11 anos atrás, eu acredito. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês, porque às vezes a gente tá falando aqui teoria, e é importante vocês entenderem na prática. Ok, se a autonomia é treinável, vamos entender como funciona isso. Bom, eu vou comentar com vocês uma história que aconteceu há 13... Não, a Marina tá com 14 anos, então aconteceu há 11 anos... 9, 10 anos. Ela tinha 3 anos e meio, tá? Dificuldade de 9 fazer 10 anos atrás. Ela tinha 3 anos e meio quando ela começou na escola. E a escola é uma escola bilíngue. E a gente decidiu pela escola bilíngue justamente por causa dessa característica que a gente tem do conhecimento. A gente gosta de entender mais sobre a vida e entender em outras línguas também como tudo isso funciona. Então, pra gente, línguas é algo importante. Por quê? Porque nós gostamos de comunicação, nós gostamos de relacionamento. Então, se a gente consegue se relacionar com as pessoas em outra língua, a gente vai estar atingindo um objetivo que é nosso. O relacionamento com outras línguas. Então, enfim, no nosso quadro de referência, a questão de ser uma escola bilíngue era uma prioridade. E a gente foi numa escola bilíngue e acabamos numa escola que a língua é alemã. E o que aconteceu? Nós estávamos na reunião... Um mês depois de aula teve um encontro com os pais, para as professoras mostrarem, falarem das crianças, enfim. Gente, era começo ainda, a criança estava estudando... 3 anos e meio. 3 aninhos e meio, e ela estava começando a entender a língua alemã.
E nós estávamos na reunião, todos os pais em volta da professora, a professora no centro, com as crianças todas no meio do centro brincando, as crianças brincando e a professora conversando com a gente. Nisso, eu percebi o narizinho da Marina escorrendo. E eu levantei para buscar Você um não chegou papel. a levantar, Eu você fiz, fez. eu fiz a menção de que eu iria levantar e a professora fez um sinal para mim, educadamente, dizendo, ela não falou nada, ela só fez um sinal pedindo para eu me acalmar. Tipo, eu vou resolver. E deu uma ordem para Marina para ela ir limpar o nariz dela no banheiro em alemão. E eu achei aquilo um absurdo. Como assim você, dois sentimentos naquele momento, né? Não vai me permitir a mamãezinha aqui limpar o narizinho da própria filhinha, que é minha filhinha, me dá licença que eu vou limpar o nariz da minha filha. E aquele sentimento naquele momento ferveu. Eu só olhei pro Rubens e falei, acho que eu não tô gostando dessa escola. E daí, na sequência, eu vi a criança indo até o banheiro, pegando papel, limpando seu próprio nariz e voltando a brincar naturalmente com uma orientação em alemão. E pra mim aquilo foi impactante. Eu falei, meu Deus, ela entendeu o que a professora falou e ainda fez. E soube fazer. E soube fazer. Até aquele momento, eu fiquei só com esse sentimento na minha cabeça. Tudo bem, a gente conversando com outros pais, a gente percebe que realmente a forma como a orientação da escola é muito interessante nesse desenvolvimento da autonomia desde pequenininho. Eu percebi neste momento, com 3 anos e meio, essa orientação funcionando para a Marina e ela fazendo essa ação da autonomia. Porém, gente, 10 anos depois, agora, nessa pandemia, você perceber uma criança que tem a autonomia de buscar o seu ensinamento, o seu o aprendizado, sem precisar da gente ficar em cima. Ficar em cima. Às vezes eu acordo e falo, nossa, a Marina, será que acordou para ir para aula, que é no computador, né? No passado, quando a gente tinha que levá-la, a gente acordava antes para organizar e tudo mais. Agora ela acorda antes que a gente até e organiza-se. Quando eu chego, ela tá quietinha lá com tudo pronto. Assistindo a aula. Nunca precisei, em nenhum momento, chegar para essa criança e falar, você tá perdendo tua aula. Levanta aí para ver a aula. Isso é autonomia desenvolvida. E eu conversei hoje à tarde com ela, comentei que eu ia conversar, contar para vocês essa história. E eu comentei com ela, ela falou assim, é uma autonomia, mãe, que eu aprendi tanto na escola quanto de vocês. Isso é legal, gente. Entender que sim, é possível você ensinar teu filho ou ensinar as pessoas que estão ao seu redor a serem autônomos. E não dependentes, como muitas vezes vocês acabam sendo. Dependente do chefe, do governo, da situação, da família, do marido, da esposa, do filho. Onde as coisas só são feitas, ou melhor, as coisas não acontecem justamente porque o outro isso, porque o outro aquilo, porque isso, porque aquilo. E voltando à análise transacional, eu acho super importante essa questão que o Rubens fala muito para as pessoas, e eu vejo ele falando o tempo todo. Eu fico louco, ferve. Não só por uma questão, e isso é importante, essa informação é importante para vocês, não só por uma questão de saúde mental, mas por uma questão que a gente perde a oportunidade. As pessoas às vezes falam assim, eu vou colocar numa escolinha baratinha, ali pertinho e tal, porque lá vai só para brincar, né? Só para a escola, vai só brincar. Então não precisa ser uma escola depois, quando boa. for alfabetizar, vou colocar numa escola melhor. Gente, cada um tem o potencial que tem para colocar na escola que tem. Essa não é a característica. Não é a questão. A importância que a gente quer dizer para vocês é o seguinte: as crianças aprendem essa base do 0 aos 7 anos de idade. Do 0 aos 7 anos de idade que você É justamente a pré-escola. O pré-alfabetizar é justamente onde põe na escolinha qualquer. Porque a criança não vai aprender nada. Não vai de conteúdo específico, né? Geografia, história, matemática, não vai aprender. Mas ela está adquirindo habilidades essenciais para o funcionamento dela na vida adulta. De como ela se relaciona com o amiguinho, com as figuras de autoridade, que é o professor no caso, a diretora da escola, a tia da limpeza. Quais são as emoções que ela está sentindo, como a professora age e reage a cada emoção de cada criança e com as suas próprias mesmas. Essa coisa do produzir na criança essa ideia de que ela é capaz, né, mostrar para ela que ela tem essa possibilidade de se entender capaz, que ela é alguém que pode realizar aquilo que ela precisa realizar naquele momento e o que ela quer realizar naquele momento. Então, esse processo todo que se dá lá na primeira infância é essencial para um ser humano bem formado depois. Então, eu falo, dentro da possibilidade de cada um, escolher a pré-escola para o seu filho, que dê o máximo possível nesse sentido, é fundamental. Não deixem, não escolham uma escolinha qualquer por causa de preço, por causa de proximidade, por causa de qualquer coisa.
Se vocês optaram por ter um filho, sejam responsáveis com esses filhos e deem o que vocês podem no máximo de vocês. Não estou falando para vocês fazer o que não é possível, façam o que é possível. Mas entendam que até os 7 anos de idade é, talvez, para não ser muito forte, a parte mais importante do aprendizado da sua criança na vida dela. Porque conhecimento hoje, todas as informações que você precisa estar aqui dentro desse dispositivo. Se entra ali, pesquisa, vem N respostas de N sites e biblioteca, você acha tudo. Então você não precisa mais, como eu quando estudei, decorar as coisas para ter a informação guardada aqui. Por quê? Para eu ter uma informação, ou eu tinha guardada, ou eu tinha que ir na biblioteca pública. Hoje não precisa mais, está aqui. Agora, escolha uma escola para o teu filho que te dê autonomia para ele a entender as informações que ele tem à disposição, organize essas informações e atue com elas e sobre elas de forma autônoma. Este modus operandi de funcionar que é importante o teu filho aprender até os 7 anos de idade. E, de qualquer jeito, em qualquer escola, ele vai crescer uma pessoa que aprendeu de qualquer jeito. Agora, se você já passou dessa idade, gente, vai falar assim, ai meu Deus do céu, e comigo? Lasquei tudo, já foi, né? Tem possibilidades, tá? Para isso tá aí o desenvolvimento humano. Uhum. Para isso tá aí psicologia, para isso tá aí mentoria, para isso tá aí tudo, ficou útil, essas ferramentas todas que você pode ler, aprender, estudar autonomamente ou não quando você colabora e daí você consegue ter um processo de mudança para uma vida que funciona. Beleza? Então assim, eu sei que vão surgir perguntas porque a parte ali da explicação sobre autonomia acabou dando uma falhada no Insta, então nós vamos repeti-las agora no grupo que funciona. No Vida okay? que Funciona. Então quem não está no grupo e queira entrar, me avise, manda no meu direct, manda uma informação pra gente que a gente pode incluí-los. Talvez eu não consiga fazer isso agora, porque a gente vai estar com o pessoal lá, mas de qualquer forma para a próxima sim, né? Para a próxima sim. E quem está aqui com a gente, vai lá para o Vida que Funciona, vamos para o grupo do WhatsApp, vamos discutir um pouco mais sobre esse assunto, porque é importante, eu sei que geram dúvidas, eu sei que levantam dúvidas reais que são importantes ser sanadas, gente, porque senão a bola fica quicando, e amanhã você, eu vou viver minha vida, e a bola ficou quicando. Exato. Não permita que ela fique quicando, resolva isso dentro de você, para você poder pôr em prática, como o Rubens comentou. Né? Então esse é o nosso desejo, esse é o nosso a gente ainda vai fazer um dia uma live sobre os 7 P's, eu sempre comento, porque são muito importantes, então eu queria deixar 3 deles hoje, que é potência, você tem potência para fazer o que você quer, porém tem 2 muito importantes, que dentro da literatura a gente tem 5, e o meu grupo que eu faço parte de Mentoria Integrativa Relacional, a gente adicionou 2, que a gente inconscientemente até sabe, mas a gente fez questão de somá-los aos 5 P's já existentes, que são paciência e persistência. Não se cobre, não se culpe de mudança imediata. É um processo, às vezes demora mais do que você gostaria. Ok, tenha paciência com você. E em especial não desista de você, não desista das mudanças. Né? Seja persistente. Tá? Seja persistente. Então esses 3 P's eu queria deixar para vocês. Vocês têm potência, tenham paciência, dentro da paciência essa autocompaixão e sejam persistentes. Não deixe a bola parar de quicar. Né? Vão lá e dar um chutão e de preferência vamos mirar e acertar no gol. E o que a gente vai dizer para vocês é assim, decida o tipo de vida que você realmente deseja. E se você quer isso aqui, nada mais que vier, você vai aceitar. Você quer aquilo. Foque naquilo que você quer. Foque no estilo de vida que você quer. E os outros que aparecerem, a gente fala plano B, plano C, não, é o plano A. Foca nele. Beleza? Estabeleçam o que vocês querem para a vida de vocês. Que nível vocês querem? Aonde vocês querem chegar? Qual qualidade vocês querem viver, né? O tempo, não desperdiçar o tempo, né? Passar tempo com as pessoas, né? Isso é muito rico e muito importante. As experiências, como a gente falou, são as coisas mais importantes na vida do que simplesmente coisas, objetos, né? E para isso, essa questão do autoconhecimento, essa questão toda que a gente está falando da autonomia, é fundamental. Então o convite é para todos vocês que estão aí com a gente nos seguindo, nos acompanhando, primeiro,
Compartilhe, fale para as pessoas. Se fez sentido para você, pode fazer sentido para outros. Fale para os outros. Né? É importante, né? Seja vetor de transformação, não seja só um objeto de transformação, seja vetor de transformação. A gente está aqui disponível para isso. Né? Tá acabando nosso tempo ali. Legal, gente. Vamos lá pro Vida que Funciona então e vamos continuar nossa conversa lá no grupo, ok? Beleza, pessoal? Até daqui a pouquinho. Obrigado pela presença Beijo de pra todos. todos. Até quarta que vem, 20 e 21 horas, no Insta, no Face e no YouTube. E vamos todos juntos nesse processo para termos uma vida que funciona. Bem-vindos!